Bom, para a coruja, nós vamos fazer algo bem simples, tá bom? É engraçado que eu tô filmando aqui, tô olhando a imagem e sai muito diferente por causa do branco. Olha, ele torna o branco meio azulado. Tá vendo? Mas esse aqui é branco, tá? Totalmente branco. Aí aqui na tábua de corte aí que fica diferente mesmo, né? Mas olha, recortei ela toda no branco, caseei toda ela, abri aqui atrás na altura do pescoço e fiz o enchimento por aqui. Agora eu vou fazer o ponto invisível para poder fechar o corpo, tá? Ó, vou fazer. Por que eu abri aqui e não deixei do lado? Porque eu queria que ela ficasse bem cheia e não queria que marcasse nenhum canto dela, até porque a gente vai colar aqui atrás a asa e não vai aparecer aqui esse buraco, tá bom? Então, por isso que eu abri e resolvi fazer o enchimento por aqui. Sempre que eu vou colar alguma coisa, que tem alguma coisa atrás, eu prefiro fazer o enchimento abrindo por ali, que eu acho que fica mais fácil. Então, vou fechar aqui um pouco, não muito, porque eu não preciso ficar fechando demais isso aqui, que a gente vai colar a asinha aqui em cima, tá bom? Então, para o corpo, você vai recortar, casear, abrir atrás na altura do pescoço e fazer o enchimento. Ela vai ficar assim, tá bom? O rabinho dela, você vai cortar 2 vezes, casear e encher bem durinho, porque é ele que vai sustentar ela em pezinha, tá bom? Então é importante que ele fique bem durinho. Depois a gente vai colocar ele em pé, vamos colar e passar o ponto invisível ao redor, sempre, tá bom? Não vamos trabalhar só colando não, a gente vai trabalhar também com o ponto invisível. É o que vai fazer ela ficar em pezinha. Deixa eu colocar o meu aqui, o alfinete, que nós vamos fazer isso depois dos detalhes. Então, o rabinho dela eu cortei 2 vezes, fiz o enchimento, deixei bem cheinho, o corpo a mesma coisa, e na asa eu fiz um recheio de forrobel, feltro, tá bom? Aí ela ficou durinha assim, ó, que é que nós vamos colar aqui atrás para que ela fique com a asa aberta, tá bom? Então, vamos preparando ela para depois a gente vir colando, finalizando e colocando os detalhes, tá? Então, aqui a asinha dela é um pouquinho para cima do pescoço, né? Da divisão da cabeça, até para tampar aqui atrás o que a gente fez, o buraquinho para enchimento, tá bom? Então, a asinha dela vai ficar assim, depois nós vamos colar e vamos para o detalhe da cabecinha dela. O que é o detalhe, gente? É 2 vezes sem enchimento essa partezinha da cabecinha dela, ó. Não coloquei enchimento, porém eu caseei, recortei 2 vezes e caseei para que ela ficasse com relevo, mas eu não coloquei nenhum enchimento. Então, agora nós vamos colar aqui o bico dela, tá? Vamos colar retinho aqui no centro, deixando um pedacinho para baixo de meio centímetro, mais ou menos. Ó, vamos pegar, passar cola, a T6000, que ela é bem pequenininha, e vou colocar aqui. Ó, deixei passar uma beiradinha para fora, tá bom? De meio centímetro. E colei aqui. Agora, nós vamos colar essa parte amarelinha. Vamos primeiro ver, né, como que vai ficar a simetria do olhinho. Aqui. Pra gente fazer direitinho. Então, olha. Ele fica assim e assim. Então, vamos posicionar aqui, ó, para que ele fique no meio. Vamos colar a parte amarelinha, a pretinha e depois colocar o ponto de luz
que é a bolinha branquinha. Tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, que é a carinha dela. Então, vamos lá. Vou colar a amarelinha. Sempre se atentando à posição, para sair na mesma posição, tudo certinho, tá? Ó, vou colar aqui, que aí daqui eu sigo com a outra, na mesma posição. Ó, tá colado. Agora eu vou pegar minha régua para me ajudar, para ficar bem certinho. Olha aqui. Foi quase na direção aqui do meu biquinho, tá vendo? Foi um pouquinho para cima. Então, eu venho e vou colar o outro olhinho. Passar a ter 6.000. Por ela não borrar, e vou fazer aqui mais ou menos 1 centímetro e posicionar para poder ficar bem certinho, tá, gente? Olha aqui, vê aqui a posição. Esse tá mais viradinho, deixa eu olhar aqui de frente. Porque se o olho ficar tortinho, aí não vai ficar legal. Olha, o meu olhinho tá torto. Tem que chegar ele um pouquinho pra cima. Vou olhar pra ele de novo. E usar a régua, como eu falei, tomei cegueta. Olha aqui. Agora tá certinho, ó. Tá pegando aqui numa bolinha e na outra bolinha. Então, tá certinho o meu olhinho, olha. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui bem retinho, que aí eu vou saber. Isso, olha, esse aqui ainda tá um pouquinho pra cima, tá vendo? Então, vou pegar aqui, vou baixar ele um pouquinho. Porque a cola não seca na hora, então dá ainda pra dar uma mexidinha. Então, tá bom, gente, já foi, tá colado a parte amarelinha. Agora, a gente vai colar a pretinha no centro. Vamos lá. Vou colar aqui a pretinha. No centro da amarelinha. Tá bom? Vamos colar a pretinha no centro da amarelinha. Pronto. Colada. Agora, a gente vai colar o pontinho branco, que é o ponto de luz. Ou você pode fazer com a tinta Acrylex, tá bom? Pode vir aqui e dar um pontinho com a tinta branca Acrylex. Se você não quiser cortar essa bolinha tão pequenininha. Se você tiver o furador, basta usar o furador. Olha, vou colocar aqui na mesma direção. Prontinho. Então, a carinha dela já está montada, ok? Vamos colar o rabinho. Aqui está o rabinho. E depois, ó, o rabinho vai encontrar bem com a asinha aqui, tá bom? E depois nós vamos colar a asa. Então, vamos para o rabinho. Vamos colocar o rabinho na posição de que vai mantê-la em pé. Então, a gente tem que colocar bem retinho aqui, tá? Vou passar cola aqui na ponta. Bastante cola. Vou colocar ela em pé, o rabinho posicionado e vou apertar. Sem mexer, vou esperar esfriar. Porque se eu mexer ele sair da posição, ele não vai parar colado depois, tá bom? Mesmo que eu vá passar ponto invisível, ele vai sair da posição e não vai ficar fácil para eu poder estar passando ponto invisível. Então, vou segurar. Olha a carinha dela. Já tá com cara de coruja, né? Então, esse tema Harry Potter são 5 personagens
e mais a corujinha, tá bom? A apostila é apenas R$14,90, tá em promoção lá na loja zilmarrocha.com.br. Então, tô esperando aqui. Onde comprar feltro na manaartes.com.br. Eu agora não compro dela, porque eu tenho a loja de recortes, eu compro direto da Santa Fé. Mas os feltros especiais tem que ser o dela, que é muito lindo. Feltro com brilho, feltro gloss, ai, tudo muito lindo. Visita a lojinha dela, chama manaartes.com.br. Olha, então ficou assim, ela já tá parando em pé, tá bom? Por conta do rabinho que tá aqui. E depois eu vou passar o ponto invisível para poder ficar bem justinho. Agora a gente vai colar a asinha que vai entrar aqui, ó, na ponta do rabinho para cima, tá bom? Então a gente vai colocar ela na posição certinha. Na posição certinha aqui e vamos colar. Ó, vamos colocar aqui no meio certinho do rabinho. Vamos ver se tá certinho aqui na frente, que é o importante. Que não pode ficar torta a asinha. Vamos lá. E vamos colar aqui, tá bom? Aí eu vou pregar o alfinetinho, vou colar de um lado, segurar, depois colar do outro, segurar, para não correr o risco dela ficar torta. A minha ainda tá torta aqui, ó. Peraí. Vou ter que ver aqui, pronto. Tá bom? Então, a gente vai colar de um lado, segurar, depois cola do outro. E passar primeiramente o ponto invisível no rabo antes de colar a asinha, tá bom? Então, eu vou passar o ponto invisível na minha, com uma linha de peso ponto, ou com uma linha 100% poliamida, para poder ficar bem justinho. E ela já tá em pezinha com a asinha, tá vendo? Nós vamos colar os detalhes e também aqui a carinha dela. Olha, gente, que gracinha. É muito bonitinha. Tá bom? Então, a gente vai fazer os detalhezinhos dela agora. Oi, meninas. Então, vamos aqui finalizar a nossa coruja, tá bom? Então, olha, eu deixei aqui, deixa eu baixar um pouco a luminosidade pra gente conseguir enxergar os detalhes. Aí, tá dando pra gente ver agora. Então, nós colamos o rostinho dela, montamos o rostinho e vamos agora colar os detalhezinhos, tá bom? Vamos lá, a asa eu vou retirar daqui de trás, que só tá alfinetada, pra gente poder estar colando juntas e colar os detalhes também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de colocar a asa é fazer o ponto invisível que eu falei aqui ao redor do rabinho dela, ó, que a gente colou. É tão branco, né? Branco com branco. Então, eu peguei uma agulha maior pra gente poder estar aqui vendo melhor onde que eu tô colocando, olha. A agulha tá aqui e eu vou fazer o ponto invisível, tá? Eu entrei aqui pelo meio pra esconder o meu nó. Então, ó, vou fazer aqui ao redor. Eu já expliquei como fazer o ponto invisível, que a gente vai fazer de um lado, do outro, é um pesponto, só que cada pontinho é feito de um lado da... Ó, peguei de um lado da peça que você quer unir, né? E o ponto invisível é a melhor maneira que a gente tem de unir as nossas peças, de modo que elas fiquem bem bonitinhas, bem acabadas e resistentes. Tá? Que ela não vai soltar o toque, que ela vai ficar mais unificada, fica mais bonito o trabalho. Eu peguei a agulha grande, mas acabei de espetar o dedo. Então, olha, aqui, tô indo lá fazendo ponto invisível, tô usando uma linha 100% poliamida, por ser uma linha mais forte, que não vai arrebentar quando eu puxar, tá bom? Então, é muito importante a gente usar uma linha resistente e ir puxando aos poucos, porque senão o que que acontece? Quando eu chego lá no meio que eu puxo, a linha arrebenta. Aí eu tenho que começar tudo de novo. E comigo arrebenta demais. Arrebenta muito.
Então, gente, olha só, essa corujinha, ela ficou bem fácil de fazer, ficou bem bonitinha. É importante manter a peça bem cheia, eu falo isso sempre em todos os meus vídeos, que o enchimento faz a diferença na peça. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele ficou caindo, ele tá com a perna bamba. Gente, se não tiver o enchimento, o boneco não tem sustentação. Então, a sustentação da cabeça é o pescoço, que tem que estar bem cheinho. A sustentação do boneco são as pernas, os pés, que tem que estar bem cheinho. A gente não pode economizar o enchimento quando for nessas partes. Eu sei que demora muito, às vezes a gente vai fazer uma grande quantidade de boneco e a gente demora muito para poder encher. Mas só que se os nossos bonecos não estiverem bem cheios, eles não ficam tão bonitos. Então, é importante a gente estar aí caprichando no enchimento, tá bom? Então, eu sempre fico repetindo, né? Olha o enchimento, vamos encher bastante. Fica meio chato, mas realmente é importante, tá bom? Então, igual aqui a corujinha, ela tem os dedinhos, olha. Esses dedinhos aqui, eles têm que estar bem cheinhos. Como que eu consegui trazer o enchimento até aqui? Eu vim trazendo com a minha ferramenta, com essa aqui, ó. Ela tem um bico mais fino, tá vendo? E o importante também é você fazer o ponto pequenininho, porque se você fizer um ponto grande, você já vai fechar o pezinho dela só no ponto, aí não vai nem caber o enchimento. Então, é importante o ponto ser pequenininho. Ó, tô puxando para poder unir aqui e vou finalizar, tá? Ó, vem aqui, dou 3 voltas ao redor da minha agulha e vou puxar. Puxei. Aqui já espetei o dedo. Vou tomar cuidado aqui para não sujá-la. Então, vou cortar aqui a minha linha. Pronto. Tô diminuindo bem a claridade, que é pra gente poder visualizar melhor o branco. Então, olha, fiz o ponto invisível ao redor. Conferi, ela tá ficando em pé bem direitinho, olha. Ó, posso balançar que ela fica... Não fica, né? Também foi demais. Ó, ela não cai com facilidade, tá bom? Ó. Ó. Ela volta pra posição. Então, isso é o importante. O importante é você ver que ela tá equilibrada. E quem vai fazer esse equilíbrio dela é o rabinho aqui atrás. Então, agora a gente vai colar o detalhe aqui na asa. Esse detalhe eu fiz com azul bem clarinho. Vou colocar o nome do feltro lá na apostila, tá? Mas é um azulzinho bem clarinho. Então, eu vou colar... Posicionei de um lado, posicionei do outro detalhe e vou colar. Vou passar cola. Bastante jeitinho, né? Pra poder não sujar a peça. Vou colar aqui. Aí, vou levantar do lado de cá. É igual eu falei, eu não gosto de tirar toda a peça, que eu tenho medo de, na hora de voltar com a peça torta. Então, é importante a gente pregar de um lado, levantar e pregar do outro, tá bom? Ó, preguei. Tá aqui, coladinho. E agora eu vou lá pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa, eu vou levantar do lado de cá e segurar do outro lado aqui com a minha mão. Pronto, passei a cola. Pode usar a cola de silicone fria, tá? Se você não quiser usar a cola quente... que às vezes pode sair um pouquinho torta, aí você precisa ajustar. Então, a cola de silicone fria você consegue manusear melhor a peça depois que você posiciona ela, que ela demora um pouquinho para secar. Já a cola quente passou, já era, né? Errou, tá errado. Então, ó, colei. E agora eu vou colar aqui atrás para cobrir esse buraco que a gente fez aqui para o enchimento. Vou colar dessa maneira aqui, ó. A pontinha da asa vai cobrir o rabinho, ó, vai encaixar aqui no rabinho e eu vou colar o restante pra cá, tá bom? Então, ó, o meio da cabeça tá aqui, é o meio da asinha.
Então, vou passar a cola e vou posicionar. E ela vai tampar onde a gente abriu para fazer o enchimento, olha, ficando desse jeito aqui, tá bom? Então, só vou olhar se a minha tá certinha. Certinho, então vamos lá colar. Vou passar bastante cola, né? Porque agora a gente vai colar a asa e a asinha é grande. Então, eu passei a cola. Vou olhar lá de frente, ver se tá tudo ok mesmo. Está tudo ok. E vou segurar para ela poder secar. Olha, ficou assim atrás, tá bom? Ó, a pontinha tá aqui. E a outra pontinha tá aqui na cabecinha dela, tampando onde a gente abriu. E a outra tampando o acabamento do rabo, tá bom? Vou tirar uma fotinha aqui. Isso. Ok? Então, olha, ficou assim. E agora, nós vamos montar aqui a cabecinha dela. Então, deixa eu ver aqui se tá certinha, conferir posicionamento. Eu sou enjoada, tem que estar milimetricamente correto. E ficou, tá bom? Ó, meio certinho, atrás tá prontinho. Então, agora a gente vai posicionar aqui o rostinho dela. Só que no rostinho dela, a gente vai colar essa parte aqui, olha. Que vai ficar assim, tá bom? Então, primeiro a gente vai colar essa parte. Deixa só eu medir aqui para ver se é isso mesmo. Vamos colar aqui no centro. Vou posicionar aqui, aqui vou virar e vou colar, tá? Não vou tirar do lugar não, para poder não sair. Passei a cola. Pegou cola aqui no meio. E pronto. Posicionei aqui, ó. Tá bom? Dessa forma. Tá colado. Depois eu tiro os pontinhos de cola. Colei aqui e agora a gente vai colar essa parte de baixo aqui. Dessa forma. Escondendo os pinguinhos e deixando aparecer aqui, ó, só um biquinho, só uma pontinha do azul, tá bom? Vai ficar assim atrás, ó. Então, a gente vai segurar para poder não perder a posição. Vamos passar a cola aqui. Pronto, coloquei de um lado e agora eu vou colar do outro. Ó, ficou assim, tá bom? Atrás e à frente. E agora a gente vai colar essa parte aqui na cabecinha dela. Desta maneira, tá bom? Então, eu vou me levantar para eu poder posicionar no meio certinho e vou colar minha parte aqui. Então, tá aqui. Vou esticar um pouquinho, centralizar aqui no meio, tá direitinho, e ver se ela tá retinha. Ó, tá certinho. Então, vou levantar aqui, vou passar cola, toda ela, e vou posicionar, tá bom? E vou virar e vou fazer o mesmo do outro lado. Não vou colar a pontinha, tá? Nem aqui do detalhe da cabeça e nem do biquinho lá embaixo. Vai ficar solto, olha, ficou solto, tá? Solto, solto. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Aqui soltinho. Não passei cola nessas partes. Então, ó, soltinho, soltinho e aqui colado. E atrás ela ficou assim. Bom, se vocês quiserem dar uns pontinhos também aqui, fazer o ponto invisível para poder fixar bem a asa, pode, tá bom? Porque ela é bem grandinha. Então, olha, tá pronta a nossa coruja. Muito fácil de fazer, vocês vão fazer assim, muito rápida. Ela fica muito bonitinha, olha, fica em pé perfeitamente. E é isso aí. Então, a coruja tá prontinha. Agora, a gente vai olhar aqui nesse vídeo, vamos finalizar os detalhes dos outros bonequinhos de uma vez. Esse videozinho ficou 12 minutos. Olha o quanto de tempo a gente gastou para poder colar os detalhes dela. Muito rapidinho, né? Então, vou deixar ela aqui e vou mostrar para vocês como que eu fiz a varinha. Então, ó,
Aqui está a varinha do Harry. Eu ia fazê-la com um palito, a gente passando a cola quente ao redor do palito e pintando com a tinta dourada. Mas o que acontece? Nem todo mundo tem esse material. Então, tem a tinta, né, dourada para poder jogar e tudo. Então, a pessoa pode ter dificuldade. Então, vamos fazer de feltro. Vamos fazer de feltro, que é mais rápido e mais prático, tá bom? Então, olha, você vai precisar de um pedacinho de arame floral, tá? Ele é mais fininho. E vamos colar aqui na varinha, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Vamos colar até a altura e que sobra espaço para você casear de um lado e do outro. Olha, no caso aqui, até essa altura, ó, tá sobrando 4 milímetros do lado de cá, menos 3 milímetros. 3 milímetros do lado de cá e 3 milímetros do lado de cá. Então, eu vou passar bastante cola, colar o meu, esse arame aqui, tá bom? Pra gente poder tá fazendo mais os detalhes deles. Então, ó, eu vou colar o arame só até essa altura aqui, ó, porque daqui pra baixo a gente vai fazer o enchimento, tá bom? Então, eu vou cortar o meu arame. Deixa eu ver quantos centímetros ele vai ter. 7 centímetros. E vou colar aqui nessa posição. Vou passar a cola generosa. Mas só que eu vou passar cola até lá em cima, tá? Até o biquinho dela. Ó, passei a cola até lá em cima. Daqui até lá em cima. E vou colocar retinho e colar aqui o meu arame. Tá ok? Posicionei o arame. Agora eu venho aqui e colo a outra partezinha por cima. Essa é a T6000 que eu tô usando, ela tem um biquinho bem fininho, né? E vai colar até lá em cima. Pronto, gente, é só isso que vai fazer ela ficar retinha aqui em cima, tá bom? Depois nós vamos casear dessa parte aqui toda ao redor e deixar aqui aberto pra gente fazer o enchimento dessa partezinha aqui de baixo, ok? Então, ele vai ficar assim, olha. Vai ficar cheio aqui. Eu ainda consegui empurrar um pouquinho de enchimento aqui nessa parte. Mas aí tá colado, vai ficar mais difícil, né? Mas não precisa. Você vai encher essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá bem cheinha, olha, tá bem durinha. Eu fiz o acabamento aqui porque eu deixei aqui pra fazer o enchimento. E caseei todo ele, olha, dá pra você ver o caseado. Pontinhos bem pequenininhos, caseei ele até onde deu, onde não deu eu voltei e deixei essa pontinha que tá colada, tá? Lembra que a gente colou a pontinha? Cortei um pedacinho da pontinha e deixei o restante, ó, tá colada. Então, eu fiz o enchimento aqui por baixo aqui, tá? Então, e agora? Como que nós vamos fazer com essa varinha pra gente colocar lá na mãozinha do Harry, do Rony e da Hermione? Vamos pegar aqui. Olha, nós vamos só posicionar aqui pra frente, né? Que eles usam a varinha pra frente. E vamos colar ou dar um pontinho com uma linha, tá bom? Eu prefiro costurar, não sou muito de colar, não. Porque a costura, depois se você quiser mudar, é só você tirar o pontinho e posicionar novamente, né? Então, a gente vai aqui colocar a varinha, tá? Com um pontinho. Então, é aquilo que eu mostrei ontem. O pontinho não tem segredo. Ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Então, deixa eu só ver a posição que eu vou colocar. Vou colocar ele aqui de frente. Quero que a minha varinha fique aqui pra frente. Então, eu vou pegar mais aqui pra baixo. Vou dar um pontinho aqui, olha. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui descendo. Um pontinho. E vou amarrar, tá bom? Ó. Saí aqui. Vou amarrar minha varinha aqui, na mãozinha dele. Quando eu quiser soltar,
é só eu tirar o pontinho, não tem necessidade de eu colar, tá vendo? Então, ó, vou amarrar aqui, dei o pontinho e estou amarrando. Eu prefiro amarrar, ó, venho firme, para poder dar uma puxada, e está amarradinha na mãozinha dele, tá bom? Então, é melhor você amarrar com ponto do que você colar, que aí você pode tirar ou trocar de posição, tá bom? Então, eu até passei uma linha, mas eu achei que ficou bruto. Achei que só no feltro ela já deu um resultado legal, que é o resultado que a gente espera, tá bom? É o resultado que a gente quer que ela tenha. Então, ele ficou dessa maneira, com a varinha na mão, tá bom? Deixa eu tirar uma fotinha aqui, porque essas sardinhas dele ficou muito engraçadinha.